Graças a Deus. Que coisa gostosa, irmãos, nós adorarmos o Senhor. Esses dias o Algeu falou uma coisa, quando ele estava ministrando no dia das primícias, que eu nunca tinha pensado, né? Ele falou assim, que na hora do louvor, a gente pede o pessoal fechar os olhos, né? Mas na hora da palavra, a gente precisa que o pessoal esteja com o olho bem aberto, esteja bem atento. E ficar de olhos fechados, adorando o Senhor, é muito bom, né? Mas tem esse momento precioso de entendermos a palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Uma das coisas que o Senhor tem nos ajudado a entender e tem falado muito com a gente é sobre o tempo. Quando nós vivemos descompassados, nós não funcionamos bem. Existem coisas que são maravilhosas, mas talvez amanhã não vão ser mais. Os que são músicos sabem disso, que não adianta uma pessoa tocar bem um instrumento e ele não estar no ritmo. Às vezes alguém faz muito bem a nota, mas ele não consegue ser ritmado. Às vezes a gente vê isso na igreja de palmas, não é mesmo? Na hora que a gente está no louvor e começa a bater palma, tem gente que não consegue estar no tempo certinho da palma, de juntar as mãos, enfim. Mas o que acontece? Aí gera um descompasso. Se a gente não entender as coisas, nós podemos perder de desfrutar aquilo que nós estamos passando, ok? Então, por exemplo, por que muitas vezes os avós desfrutam muito mais os netos do que desfrutaram os filhos? Porque aprenderam, porque a vida trouxe experiência, porque coisas que eles fizeram naquele momento, lá atrás, achando que eram boas, depois eles verificaram que poderia ser melhor. E agora eles conseguem estar com seus netos de uma maneira mais plena, curtir mais, talvez assim. Então entender o tempo é muito importante. Outra coisa, além de eu entender, eu preciso desfrutar. Porque tem gente que parece que nunca está no tempo correto. Deixa eu dar um exemplo para você. Pode ter pessoas que estão no trabalho e elas estão no trabalho pensando em férias. Sabe, é preciso descansar. Eu preciso de um tempo. E ela está no trabalho, mas a mente dela não está ali. Ela está pensando na praia, na roça, na rede. E de repente essa pessoa tira um final de semana para descansar, ou tira uns dias de férias, de folga. E quando ela está lá na rede, ela começa a pensar: puxa, voltando eu tenho isso, ficou aquilo para fazer, ficou aquele outro. Então a pessoa, ela não vive plenamente o momento. Tá comigo? Amém. Ela está no trabalho pensando: se eu tivesse de folga. E ela está de folga pensando no trabalho. E ela não consegue desfrutar. Isso pode acontecer também no seguinte aspecto: aquela pessoa que trabalha o tempo todo, que tem trabalho muito na sua mente, ele está no trabalho pensando: puxa, eu estou trabalhando, mas eu estou tirando o tempo da minha família, eu preciso ter mais tempo com a minha família, eu preciso ter mais tempo com a minha família. Daí quando ele vai estar com a família, ele fica pensando o seguinte: puxa, mas amanhã eu vou chegar mais cedo para trabalhar. E isso não é bom. Faz sentido, irmãos? Amém. Eu preciso estar aqui ouvindo a palavra de corpo e mente. Eu preciso estar aqui não só sentado, mas eu preciso estar conectado ao que Deus está falando agora, nesse momento. E eu também preciso estar conectado ao que Deus está fazendo nesse tempo da minha vida. Porque se eu não entender, eu não vou passar na prova, vamos dizer assim, eu não vou passar nesse momento. Faz sentido isso ou não? Sim. Então, se eu fosse pensar no tema dessa reflexão, Natalino, seria tempo de guerra. Eu acho que nós estamos num tempo de guerra. E eu quero falar sobre isso. Você pode fechar os seus olhos e orar mais uma vez? Talvez você tenha as suas guerras particulares.
Eu acho que todos nós, uma hora ou outra, temos as nossas guerras. Você pode falar com o Senhor sobre isso. Alguns talvez estejam em batalhas no contexto familiar, outros talvez na questão financeira, outros na questão de saúde. Mas além da sua guerra particular, nós temos uma guerra como família, como comunidade de fé. Temos uma guerra como povo de Deus. Estamos vivendo um tempo de muitas lutas, de muitas influências, de muitos ataques do Senhor sobre as nossas crianças. Fala com o Senhor então, para que Ele nos ajude a discernir. Alabaxere candaria alabaxalai calabashure candaria. Espírito Santo, sujeitamos a nossa alma ao governo do Senhor, a nossa mente para receber a Tua palavra. Declaramos nossa mente conectada às coisas do Espírito, às coisas do reino de Deus. Declaramos nessa noite manifestação da glória do Senhor, discernimento do Senhor, revelação de Cristo. Declaramos esse tempo, repreendemos em nome de Jesus todo impedimento para discernir, para entendermos a Tua palavra. Declaramos os anjos do Senhor acampados ao redor. Declaramos um ambiente seguro da presença do Senhor, um ambiente, por assim dizer, blindado da graça, do favor. Declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Declaramos mais do que revelação, mais do que entendimento no intelecto, revelação no Espírito. Senhor, também colocamos as crianças diante do Senhor, para que cesse toda a inquietação e que estejamos concentrados na Tua voz. Declaramos, Senhor, um tempo de paz na nossa alma e no nosso espírito, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, o Senhor tem nos dado para esse ano o livro de Josué. Temos refletido um pouco, eu tenho pedido para os irmãos ler sobre o livro de Josué. Temos meditado sobre o livro de Josué. O livro de Josué, ele fala de muitas batalhas, de muitas conquistas, de muitos desafios, fala de vitórias e de perdas também. Irmãos, entenda bem aqui uma coisa muito séria. Irmãos, o povo que entrou na terra prometida era povo de Deus, mas eles tiveram derrotas também. Não foi só vitória. Estão comigo? Não. A guerra em si, a conquista da terra como um todo, vai se estabelecendo. Mas houve situações, por exemplo, a primeira batalha contra uma cidade chamada Ai, que eles perderam. Agora, eu sou povo de Deus, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus. A Bíblia diz que nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. A Bíblia diz que o inimigo já está vencido. Agora, isso não quer dizer, querido, que eu posso ser displicente em tempo de guerra. Isso não quer dizer que eu posso ser, que eu posso ser uma pessoa que não estou atenta, né? Uma das questões que em países que viveram muito em guerra, você vai encontrar isso na Angola, em outros países da África que tiveram guerra civil, existe muita gente amputada por causa de minas, porque passaram em lugares que não eram para passar, ou não estavam desavisados que ali era um campo minado. Vocês estão entendendo? Não. Então, em tempo de batalha é muita tensão. É mais ou menos quando a gente está dirigindo um carro na beira da praia, de folga assim, e todo mundo está andando a 30 por hora. 30 por hora você está tranquilão, né? Pode encostar a mão assim, bora dirigir com o braço para fora do carro,
é uma infração. E não ficar com as duas mãos no volante também é uma infração, não sabia disso. Mas enfim, você até se dá o luxo de... mas você entra numa rodovia correndo muito, você vai estar atento. Você não tem o mesmo procedimento numa rodovia do que num passeio. Faz sentido? Então, no tempo de guerra, você está atento, você está ligado. Então, nós precisamos discernir isso. O livro de Josué é um balizador para este ano. Eu insisto, por favor, leia esse livro, releia bastante, nós vamos falar muito sobre ele. Então, temos que discernir as estações e não podemos estar dispersos. Eu li uma história... Está comigo? Fala amém aí. Amém. Você pode dizer glória a Deus, Glória aleluia, a Deus. tá bom? Amém. Não? Esses dias perguntaram para mim, pastor, você é pentecostal? Você, nossa igreja, se tiver fraquinho o culto, a gente baba e bate a cabeça na parede. Então, brincando à parte, eu gosto de pensar nisso com uma igreja que responde. Faz sentido? Amém. Aí, isso aí, tá. Então, tudo bem. Eu vi uma história que um soldado numa guerra, ele foi ferido, ele teve lá uma situação e ele desmaiou numa situação de guerra. Havia uma batalha, muitos soldados, e a hora que ele desmaiou, tal, a guerra foi acontecendo, a batalha foi para outro lugar, e de repente, quando ele acordou, o seu uniforme estava totalmente rasgado, sujo, ele não conseguia discernir direito as coisas, e ele tinha perdido a memória. Então ele acordou depois de um incidente assim, ele estava sem memória, ele não sabia quem ele era, e ele não conseguia discernir para que exército ou que nação ele lutava. E ele não sabia, ele tirou aquela roupa que estava com sangue de outras pessoas, dele mesmo, e ele começou a procurar alguma roupa para ele se proteger, obviamente. E ele pegou então um casaco de um soldado que estava ali, que tinha condições, que estava morto, pegou uma calça de outro soldado, mas ele não se deu conta que ele pegou a calça de uma nação, de um grupo, e ele pegou a camisa de outro grupo, e ele não sabia para onde é. Sabe qual a moral da história? Ele levou tiro dos dois lados. Quando a gente não sabe do que está lutando, é complicado. É isso que eu quero falar. Embora o livro de Josué seja a nossa base para esse tempo, o texto que vamos usar como base para essa reflexão está em Efésios, Filipenses, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17. Você já achou? Diz amém. Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: finalmente, repitam finalmente. Finalmente. É uma chave para nós essa palavra hoje, tá bom? Repita de novo, finalmente. Finalmente. Fala aí pro irmão, olha para ele, até que enfim, né? Finalmente. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as lutas ou as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Vamos repetir essa frase também, que vamos falar dela. Nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta não é contra seres humanos. Algumas versões dizem não é contra a carne, né? Não é contra pessoas. Daí o apóstolo Paulo continua. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, a luta não é uma luta de um inimigo que eu posso ver naturalmente. É uma luta travada numa outra esfera, numa outra dimensão. Faz sentido? Amém. Quer dizer, às vezes alguém chega e fala assim: pastor, me ajuda, eu estou com uma luta. Irmão, ora por mim, eu estou com uma luta. Qual é a sua luta? É o endemoniado do meu marido. Não é, irmão. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. Se eu não entender direitinho quem é meu inimigo, eu vou travar a luta errada. Vocês estão comigo ou não? Amém. Eu vou lutar contra quem não é o meu inimigo. O meu irmão não é o meu inimigo. O meu cônjuge não é o meu inimigo. Até alguém que me ataca, ele não é o meu inimigo. Meu inimigo é o que está por trás disso. A minha luta é mais profunda, a minha luta é mais séria. A minha luta não é de coisas que uma pessoa desatenta percebe. O apóstolo Paulo está falando: gente, a
acorda. Então, tá comigo aí? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Vamos repetir essa frase que é uma outra chave. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Gente, é engraçado, né? Porque hoje, quando a gente vê as guerras assim, por exemplo, a gente não tem mais aquela coisa medieval, antiga, daquelas armaduras pesadas de ferro, né? Mas você sabe que as roupas dos soldados que eles têm hoje os protege muito mais para a guerra do que naquela época, né? Eles têm coletes à prova de balas, não tem? Tem toda essa coisa. Não adianta eu colocar uma armadura daquela época para uma guerra hoje. Eu levo um tiro, não vai resolver o negócio, né? Então, e é interessante que o detalhe aqui é toda a armadura. Às vezes eu posso estar muito bem numa área, mas eu estou com uma brecha em alguma coisa, e aquilo é um ponto de fraqueza. Você imagina uma corrente, né? Você pega uma corrente para trancar qualquer coisa, para trancar um portão, para trancar uma bicicleta, sei lá, uma corrente. E a corrente que você comprou é forte, é joia, mas um gomo da corrente está enferrujado. Então, embora você tenha lá 100 gomos e os 99 estão muito fortes, estão muito resistentes, aquele gomo que está enferrujado e está trincado, ele vai comprometer toda a corrente. Faz sentido? Então eu posso estar muito bem numa área, mas se na outra área não tiver, aquilo vai gerar fragilidade para eu batalhar. E o inimigo, gente, presta atenção uma coisa que é impressionante. Numa batalha, numa luta, o que o adversário faz? Ele estuda o outro para saber qual é o lugar de maior fraqueza para ele atacar. É isso ou não? Eu não vou batalhar com alguém que é mais forte do que eu. Não faz muito sentido, é mais ou menos assim, né? Imagina a seleção do Brasil jogar contra o time do Piratininga. Não tem concorrência, não dá. Então a gente faz um acordo de paz, é mais ou menos essa história, mas eu preciso estar guardado. Aí, vamos continuando o texto. Versículo 13 de novo. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. De novo, lembra lá, finalmente? Lembra a primeira palavra que a gente leu no versículo 10? Finalmente. Olha o que diz aqui, depois de terem feito tudo. Então, vista a armadura depois do quê? Depois de ter feito tudo. Quando que eu visto a armadura? Vai, me ajuda aí, eu já estou dando a resposta. Depois de ter feito tudo. Quando eu visto a armadura? Depois de ter feito tudo. Jóia, isso aqui é a introdução, você já vai entender o que eu quero dizer aqui. Versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha só, o apóstolo Paulo agora vai dar o detalhe da armadura. Ele disse, vista toda a armadura. Ele vai discriminar para nós, Juliano, que a armadura é essa que ele está falando. Então, versículo 14. Mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as sestas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Em outra versão diz em todo o tempo. Orem no Espírito. É uma coisa, é quase que o alimento, é quase uma coisa assim. E orar em espírito aqui, que eu entendo mesmo, uma das maneiras de entender é orar no nosso pensamento, né? Estar com o pensamento ligado a Deus e orar em línguas. Pedir ao Senhor isso, o batismo de línguas, orar em línguas. Você está fazendo as coisas, está o tempo todo lá orando em línguas. Não é? Está lá dirigindo o carro, vai falando em línguas, com o Espírito Santo, põe um louvor, vai, eu tenho que lavar a louça, eu vou para a guerra, vou lavar a louça, vai orando em línguas, vai lá, eu tenho, sei lá, alguma coisa, vai orando, é mais ou menos essa ideia aí, né?
com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração aí fala de perseverança. Agora, irmãos, escute só. Olha aqui para mim, você já vai voltar para o texto. Irmãos, eu amo imaginar isso. Eu amo. Você lembra daquele desenho que passava, não sei, chamado O Incrível Mundo de Bob? Que quando o papai e a mamãe dele falavam uma coisa, ele já imaginava todas aquelas coisas. Irmãos, é gostoso ler a Bíblia e ter uma mente assim. Sabe, a gente não tem muita noção de como é o mundo espiritual. E não é o foco da pregação, mas uma pequena coisa para a gente ver. Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Irmãos, nós não vemos as coisas, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram. A Bíblia diz que Satanás anda em derredor. Então, em redor estão os anjos, ao derredor está Satanás. Sabe, é uma batalha, é uma coisa constante. Irmãos, nós não estamos vendo, mas os anjos do Senhor estão aqui nesse ambiente. Amém. Eles são mensageiros do Senhor, eles são servos do Senhor, são nossos conservos, eles servem os santos que somos nós, nos ajudam. Irmãos, não é o foco da pregação, mas eu poderia testemunhar aqui, já testemunhei uma vez. Eu já tive o privilégio, irmãos, na minha vida, de por algumas vezes o Senhor me dá a oportunidade de ver anjos. Irmãos, é uma das coisas mais lindas e preciosas que eu já experimentei com Deus. Irmãos, eu já vi cultos, já tive em cultos assim, de Deus, em algum momento eu ver o que estava acontecendo no mundo espiritual, ao mesmo tempo que nós estávamos na celebração. Irmãos, é coisa de doido, é coisa louca, e é lindo ao mesmo tempo, é maravilhoso. Irmãos, eu creio que o Senhor quer nos levar a experiências sobrenaturais, amém? Amém. Isso é maravilhoso. Irmãos, então, eu muitas vezes, quando imagino esse texto, eu imagino os filmes que eu vejo mesmo, os filmes de guerras assim, os filmes de lutas, sabe, essas coisas assim. Eu imagino a laser, mas eu fico imaginando, irmãos, que a espada dos anjos assim, e eu já vi alguma coisa, porque dessa experiência, irmãos, é melhor que o sabre de luz do Jedi. É melhor, irmãos, é muito demais mesmo. Então é maravilhoso. Agora imagina Ju, imagina Natália, imagina Fernando, imagina Xaxá. Se Deus nesse momento abrisse os nossos olhos e a gente visse sobre essas coisas aqui. Imagina coisas que nós temos a impressão hoje que a gente não sabe direito. Eu lembro de uma experiência que aconteceu numa cela lá na casa do Cris, com o Xaxá, e depois a Emília confirmou isso, e o Xaxá está ali para confirmar, e a Emília também. Nós estávamos numa cela na casa deles, e terminando a cela, o Xaxá falou assim, eu vou embora agora, eu preciso tomar um remédio, porque eu estou com dor de cabeça. E na hora eu disse assim, cara, vamos orar, Jesus pode curar você agora. Você lembra disso? Pode curar você agora. Irmãos, quando nós oramos pelo Xaxá, e nós cremos na cura, e oramos com fé, e nós acreditamos naquilo, nós pusemos a mão e dizemos, seja curado em nome de Jesus. Quando terminamos a oração, eu tinha no meu espírito assim, o Xaxá não vai mais ter dor de cabeça. Daí quando terminamos, eu falei assim, e aí Xaxá? Não, está doendo do mesmo jeito. Daí, irmãos, aquilo, sabe, não estava encaixado. Eu tinha a impressão mesmo que Jesus queria curar. E eu falei para os irmãos assim, irmãos, vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos orar de novo. Vamos perguntar para o Senhor o que está acontecendo. Vamos tal. Irmãos, enquanto todo mundo fechou o olho, assim, eu falei para Deus assim, Deus, o que está acontecendo? Por que o Xaxá não foi curado? Só que é o seguinte, estava todo mundo de olho fechado, mas eu fiquei de olho aberto. Não sei porquê, mas eu pedi, irmãos, fecha os olhos. Eu não sei se eu fiquei de olho fechado olhando para ele. Irmãos, quando eu estava olhando para ele, eu vi uma lança, um punhal na testa dele. Eu vi. Irmãos, naquela hora eu estiquei a mão assim e puxei aquele punhal. Eu puxei o punhal. Quando terminamos, eu não falei mais nada. Eu falei assim, irmãos, abre os olhos. E aí, Xaxá? Eu falei assim, não estou sentindo mais nada. Não estou sentindo mais nada.
Só que era a primeira vez que tinha acontecido aquela experiência comigo, irmãos. Eu fiquei quietinho. Eu não falei nada com ninguém. Eu tô na minha, assim. Sabe quando dá até uma dor de barriga, assim, um negócio assim? E eu fui para casa. Muito tempo depois, assim, algum tempo depois, a Emília testemunhou para nós que ela estava indo embora e perguntou para o Xaxá assim: Xaxá, como é que foi a cura, assim? O que aconteceu? Eu assim, parecia que tinha uma flecha, alguma coisa na minha testa, naquela hora, como se alguém tivesse puxado. Irmãos, todos eles estavam de olhos fechados. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Amém. Glória a Deus, eu creio. Escute o que eu estou dizendo para você. Escute o que eu estou dizendo para você. Agora entenda bem. Eu quero entrar, irmãos, eu quero entrar nesse nível. Você quer também, não? Amém. Você quer ter esse discernimento, ter esse nível, ter essa batalha, saber sobre os ambientes, orar pelos ambientes, declarar, trazer decretos espirituais, manifestar cura, manifestar as coisas. Também. Só que tem uma coisa, queridos: criança não pode ir para a guerra. Pessoa sem treinamento não pode ir para a guerra. Pessoa imatura não pode ir para a guerra. Pessoa desatenta não pode ir para a guerra. Vocês estão comigo ou não? Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos amadurecer para ir para a guerra. Quando nós vamos passar por coisas, um soldado, nós temos um irmão aqui, que é da nossa igreja hoje, né? Ele não está aqui, mas ele está na escola de soldados da Polícia Militar aqui de Taubaté. Ele está fazendo a escola para CPM, né? Não. Ele não chegou lá no primeiro dia, a hora que ele chegou, ele falou assim: ó, toma uma arma para você. É isso que acontece? Ah, o Xaxá é a Polícia Militar aí. Xaxá é a minha ilustração do sermão de hoje, tá? Ok? Ele não chegou lá para fazer o curso lá, chegou, seja bem-vindo, você é policial, toma aqui uma 9mm. Não acontece isso. Então, tá entendendo ou não? E outra coisa, não é uma coisa assim simples. Ah, você trabalha armado também, né, Diego? Você não chegou lá no seu primeiro treinamento no curso e já te deram uma arma? Não, irmãos, vocês já viram na TV situações de crianças, adolescentes que pegaram o armamento dos seus pais e fizeram coisas horríveis. Alguns intencionalmente e outros brincando. Eu já vi uma história de uma criança que achou uma arma de um pai e foi manusear e sem querer atirou no irmãozinho. Então, veja bem, nós não podemos fazer isso. É isso, é ou não é, Maria? Agora, mesmo eu e você adulto, se nós nunca tivemos instrução para usar um armamento, talvez a gente não use adequadamente. E é um perigo. A gente não pode pegar um armamento e andar assim: deixa eu falar com você. Tem um procedimento até para você andar armado. Tem um lugar certo, a arma está apontada, tem que estar travada, destravada, tal. É isso ou não? Tá comigo? Amém. Se você não sabe muito disso, eu também não sei, mas eu vi nos filmes. Tudo bem a ilustração aí? Não quero ensinar sobre arma, eu quero dar um princípio. Então, escute só. Antes de recebermos uma arma, nós temos que passar por um tempo chamado ensino. Quando alguém chega antes de ir para a batalha, ele vai para uma sala, ele vai aprender princípios básicos, ele vai aprender, se é um policial, alguém vai ser militar, ele vai aprender sobre leis, ele vai aprender qual é o procedimento para cada aqui. E aí ele chegou: eu quero ser militar, eu quero andar arma. Não, você vai sentar na sala de aula, você vai aprender lá. Sabe, irmãos, tem um monte de gente que quer ir para a guerra na igreja, mas não está disposto a sentar e aprender. Ele quer ir para a batalha, ele quer derrotar gigantes e ele quer acabar com demônios, mas ele não tem um coração que é ensinável. Não é capaz de sentar, não é capaz de aprender, não é capaz de ouvir. Agora, irmão, se você quiser ser traficante da favela e andar armado, é fácil. Você vai lá, você fala: quero ser traficante aqui. Eu acho que não demora muito para dar uma arma, talvez até na hora. Sei lá. Que exército você está? Por quem que você está lutando? Aonde você foi arregimentado? Então
tem que ter a base. Você sabe, irmãos, que a gente está começando na igreja agora, nossa escola teológica, nosso curso livre de teologia, com uma grade, com 1.200 cargas horárias, 3 anos. Ah, mas eu tenho chamado, eu quero ir para a batalha. Amém, querido, mas senta, vai, vamos aprender. Vamos aprender sobre as armas, vamos aprender sobre as coisas, vamos aprender os procedimentos, vamos aprender sobre as leis dos céus, porque a nossa luta não é contra a carne. Amém. É coisa séria. E daí tem outra coisa, tem o segundo nível desse treinamento. Porque o primeiro nível é o ensino, é ensinar as pessoas. O segundo nível, Irene, é o treinamento em si. Então, a capacitação tem 3 níveis: o ensinar, treinar e equipar. Então, o ensino é isso, é essa coisa que você senta, você aprende a teoria, depois você vai para o treinamento. O treinamento, você vai lá aprender como manusear arma, que você já aprendeu na teoria, mas agora você vai pegar. Vai aprender que uma arma, quando ela está municiada, ela tem um peso, sem munição ela é outro peso, tem uma travinha, e você não vai para a guerra, você vai para uma salinha controlada, praticar tiro ao alvo. Está entendendo ou não? É o treinamento. Agora vamos associar isso. Por exemplo, você vai para a célula, você nunca ministrou uma célula, dirigiu uma célula, daí o seu líder fala assim: olha, semana que vem você prepara uma palavrinha para a oferta da célula. Daí alguém disse: não, preparar a palavra para a célula, eu quero dirigir a célula. Mas a palavra de oferta é o treinamento. Ele ali vai ver se você vai responder naquela palavra de oferta, não é? Olha, irmãos, só para fazer um adendo aí, semana passada o Jô trouxe uma palavra de oferta linda, não é verdade ou não? Amém. Hoje o Cristo trouxe uma palavra de oferta linda também. Amém. Coisa demais, sabe? E é coisa assim, claro que os dois eu já os conheço, não teria problema de ministrar a palavra aqui, de pregar, mas a gente vai perceber, não, é um treinamento, Fernando. Sabe, a gente começa devagarzinho. É um processo da vida. Irmãos, tem gente que quer ir para pós-graduação, mas ainda continua fazendo coisas de gente de primário. Você entende ou não? Sim. Você entende? Eu quero ir para a guerra. Eu quero ir para a guerra. Daí a gente diz, alguém chega, isso acontece, irmãos, às vezes alguém chega na igreja e diz assim: pastor, conta comigo, porque daí vier. O que está precisando da igreja aí? O que está precisando? Eu digo sim, querido, fica para depois da celebração, para a gente limpar a igreja. Ah, pastor, limpar a igreja? Né? Ele já, né? Eu não tenho chamado para ser pastor, né? Meu chamado é para ser querubim. Sabe, queridos, há um processo, há um treinamento, não é? O Jô é um engenheiro elétrico. É elétrico mesmo, Jô? É de elétrico, né? Não é... Porque tem hoje um monte de engenharia aí, tá? Já é engenheiro para mim, tá, Jô? Aí, ó. Jô, alguém não vai mexer num painel de uma empresa se ele não tiver treinamento, vai? Não vai. Ele pode morrer, é uma coisa séria, não é? Não é? É uma coisa séria, mexer com eletricidade é sério. Então, tem esses detalhes, vai ter que ter um treinamento. Eu lembro que quando eu estudei no Senai, eu fiz estágio numa empresa. Eu teve uma hora, porque estagiário de empresa, assim, eles mandam fazer tudo, né? Até o que não tem nada a ver com a área. Embora eu fiz Senai de mecânica, teve um dia lá que não tinha trabalho para mim, falou só: você ajuda na manutenção. E eu fui ajudar um eletricista lá, Jô. Estava manutenção, estava fazendo reparo, e tinha um fio que ele tinha ligado, ele falou assim: ó, corta aquele fio para mim lá. E eu todo feliz, peguei um alicate novinho que eu tinha pego lá no almoxarifado para usar. Já a hora que eu fui cortar o fio era paralelo, esses cabos preto, que por dentro tem 2. A hora que eu cortei, aquilo deu um estouro. Pá! Assim, eu caí, obviamente, para trás, e o alicate, que é novinho, ficou com um buraco, que derreteu aonde eu cortei. Mas ninguém me ensinou. Eu não sabia que ali dentro tinha 2 fios, não sabia que tinha que descascar, cortar um primeiro e depois o outro. E se eu fizesse esse procedimento,
Eu não correria risco, não daria curto. Hoje para mim é simples, mas tinha um procedimento. Então a gente precisa ser treinado para essas coisas, porque às vezes você já passou pelo ensino, você sabe tudo da teoria, mas agora tem a parte da prática, é andar com alguém que tem mais experiência. Isso se chama discipulado. Discipulado não tem a ver com você não saber, tem a ver com aprender juntos. Tem a ver com proteção, tem a ver, não vai por esse caminho que eu já me arrebentei aí. Olha, vamos andar juntos. E o outro, quando a gente compartilha, irmãos, o outro tem uma visão que às vezes nós não temos, é maravilhoso. Glória a Deus. E vamos crescendo. Faz sentido ou não? Amém. E depois que eu fui ensinado, depois que eu fui treinado, aí eu sou equipado. Sabe o que é equipado? Aí você recebe uma arma, é o equipamento. A gente não pode dar um equipamento para quem não foi ensinado nem treinado. Eu não posso. Deus abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver anjo e demônio. Daí você vê anjo e demônio, você morre logo. A Bíblia conta uma história assim. A Bíblia conta que havia dois moços que eles olhavam Paulo, e Paulo ele tinha essa capacidade, esse discernimento sobrenatural, porque ele que escreve isso, de destronar, de gerar decretos, de chegar numa cidade e declarar sobre aquela cidade e transformar aquilo. Paulo realmente teve um discernimento espiritual impressionante, verdade ou não, irmãos? Amém. Lindo. Daí um dia, dois moços viram como Paulo fazia, e eles chegaram no endemoniado e falaram assim: esconjuro-te que saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha que coisa impressionante. Olha, Emília, o demônio diz: sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? A Bíblia diz que o demônio, o endemoniado, mas foi o demônio que agiu, pegou os dois, bateu nos dois, deu um couro, arrancou a roupa deles, eles ficaram pelados e tiveram que correr pelados. E pelo menos não morrer, né, irmãos? Você quer ir para a guerra assim? Você quer voltar para casa humilhado e pelado? Eu não quero. Sabe, irmãos, a gente ir para uma guerra sem discernir as coisas, nós vamos ser assim, nós vamos apanhar e nós vamos, o Satanás vai tirar o que a gente tem. Agora, foca comigo. A parte mais linda, que eu acho que é a chave disso daqui. Você está comigo ou não? Amém. Seja honesto, irmão. Vamos brincar. Você gostaria, eu gostaria, já digo. Você não gostaria de chegar no nível de entendimento, de revelação do Espírito Santo poder abrir os seus olhos e você ver o mundo espiritual? Gostaria ou não? Eu gostaria também, irmãos. Você entende ou não? Poder de ver e declarar, porque ter autoridade, maravilha, lindo demais da conta só. Agora, olha o que diz os textos, vamos voltar, versículo 10. Finalmente, fortaleça-nos no Senhor. Aqui, para aqui comigo. O que diz aí? Finalmente, repita. Finalmente. Depois, versículo 13, no final. Depois de terem feito tudo. Fala, depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo. Escuta só, querido, olha aqui para mim. Eu quero sugerir algo aqui, que eu entendo isso na palavra. Mário, sabe por que não ganhamos muitas batalhas, Diego? Sabe por que não ganhamos muitas batalhas, Joana? Sabe por que, mãe Cláudia? Porque não fizemos a lição de casa. Porque não fizemos tudo. Sabe, irmãos, quando a gente vai para o discipulado, ou quando a gente está discipulando e pergunta assim: como é que está o seu TSD? Ah, mas isso de novo a pergunta: como é que está o meu tempo a sós com Deus? Irmãos, eu não posso ir para a guerra sem estar orando em todo o tempo, sem ter uma vida disciplinada de oração, sem ter uma vida de comunhão com o Senhor. Eu acho que talvez, pastor, nem precisa falar isso, você fala isso há 5 anos. Pois é, irmãos, eu acho que a gente precisa crescer mais. Amém. E eu quero crescer mais nessa Amém. vida. Amém. Faz sentido ou não? Amém. Irmãos, eu quero. Agora o que diz aqui? Depois de terem feito tudo. Agora, você está com sua Bíblia aberta? Amém. Natalino, olha que demais. Olha aqui, Jô,
demais. Isso, o Espírito Santo te ama. Olha aqui, depois de terem feito tudo, finalmente, olha só, Xaxá. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos que moravam numa cidade chamada Éfeso. Não é isso, Natália? No final da carta, no final, Rose, ele vai dizer sobre a batalha espiritual. Mas antes ele veio dando muitas instruções. Então no contexto aqui, Fernando, olha só, Gabriel, depois de terem feito tudo, tudo o quê? O que ele já falou antes, faz sentido ou não? Então volta um pouquinho, 6, versículo 5. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor. Bom, nós não somos escravos aqui, mas vamos pensar em empregado? Olha, você que trabalha num lugar aí, você que serve alguém, você que é empregado, sirva o seu chefe com temor, com respeito. Você está entendendo ou não? Às vezes o Xaxá tem lá um superior que é tirano. Às vezes o Jô tem na indústria que ele trabalha lá um chefe inadequado, inexperiente. Às vezes o Rafael tem um supervisor lá de vendas que é uma pessoa que não tem habilidade sociável de lidar com grupos. Às vezes a Juliana lá no escritório tem que lidar com uma chefe que às vezes até é uma pessoa assim, maldosa. Não sei, não conheço, estou dando exemplo. Mas daí a Bíblia diz aqui, olha, vocês que servem, respeitem. 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 E daí eu vou lá para a guerra enfrentar demônio, não sei por que eu não consigo. Porque eu esqueci de ter feito tudo. Amém. Amém. Porque a gente acha que a batalha espiritual começa na hora que eu olho o anjo e eu olho o demônio, e vem o demônio, e o demônio vem para mim, eu pego a minha espada de Jedi, cheio, caramba. Tá bom, irmão, você faz parte da guerra mesmo. Mas isso daí, irmãos, é depois de eu ter feito tudo. Amém. Você está entendendo ou não? Amém. Versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com a promessa. Você quer ser vencedor na batalha, querido? Amém. Você quer ser vencedor? Honra o teu pai e tua mãe. Amém. Honra as autoridades que estão acima de você. Honra os seus líderes, honra o seu líder de célula, honra o seu discipulador, sua discipuladora, o seu pai e sua mãe. Irmãos, uma vez, deixa eu contar assim uma experiência. Depois que a gente começou a aprender sobre discipulado, e graças a Deus a gente nunca mais andou sozinho. Eu sou muito grato a Deus pela vida do apóstolo Ricardo, que é meu discipulador, e a Karine da Bispa Débora, enfim. E eu sempre oro e falo assim, Senhor, eu quero honrar muito os meus pais espirituais. E ele, puxa, que coisa linda. E às vezes, irmãos, a gente faz o que a gente pode, o que a gente entende. Sabe, às vezes quando nós estamos junto com eles, isso não tem nada a ver com uma regra, não tem nada a ver com regra, mas a gente vai para o discipulado, a gente sempre leva alguma coisa, compra um chocolate no Cacau Show, compra alguma coisa, compra uma lembrança, a gente leva uma oferta, uma semente, dinheiro mesmo. Olha, eu quero ofertar na sua vida, isso é uma bênção na minha vida. Querido, não precisa pagar, não estou pagando, eu quero honrar. E a gente vai entendendo essas coisas, entendeu? E eu um dia, Xaxá, estava falando, Deus, me ensina a honrar mais os meus pais espirituais. Sabe o que Deus falou? Você está esquecendo de honrar os seus pais naturais. E Deus falou comigo que eu não posso honrar os meus pais espirituais mais do que eu honro, menos ou mais do que eu honro os meus pais naturais. E os meus pais naturais também merecem honra. Primeiro, ainda mais honra. Você está entendendo ou não? E isso mudou as nossas coisas. Às vezes, irmãos, os nossos pais podem fazer coisas que na nossa mente, que é uma geração diferente, a gente pode achar inadequado, mas eu preciso honrá-los e ponto final, porque a minha ação determina o meu posicionamento e minha autoridade na guerra. Amém. Porque quando eu chegar lá na guerra, o demônio vai olhar para mim e dizer, você vai acabar com você, você não honra o seu pai, rapaz. Você não honra a sua mãe, você não honra as pessoas que dá aquela brecha aqui. Não tem brecha, tem uma porta. Eu vou matar você. Acabou a pilha. Som. Está acabando a pilha. Pega lá, por favor. Vou acabar com você. Então, está entendendo, irmãos? Ah, mas eu já sou casado. Aqui diz assim, filhos solteiros honram os pais e a mãe. É isso que está dizendo? Não. Honra. Vamos voltar aqui, versículo 22.
do capítulo 5, nós estamos de ré agora, né, irmãos? Não, mas o 6:4. Ah, ok, obrigado, Karine. 6:4. Pais, não irritem os seus filhos. Pais, não irritem seus filhos. Mas por que vou fazer? Porque eu quero, eu que mando aqui. E cala a tua boca. Irmãos, é uma via de mão dupla. A autoridade não é para ser exercida sobre alguém. A autoridade é a favor de alguém. Eu sou autoridade nessa igreja para servir vocês. Pastora não é autoridade nessa igreja para servir vocês, não para bater em vocês. Glória a Deus. Amém. A ovelha não é minha, a ovelha é do Senhor. Amém. Se você me ama, cuida das ovelhas. Não foi esse o texto do Tadeu na terça-feira? Sim. Não é isso ou não? Então, escute só, os filhos são herança do Senhor e os pais vão dar conta para o Senhor. Estão comigo, irmãos? Amém. Amém. Às vezes eu fico meio animado assim, até faço um franzito aqui, mas não estou bravo não, estou feliz com isso aqui da Bíblia, irmão. Amém. Capítulo 5, versículo 22. Deveres conjugais. Ai, pastora, eu não estou rompendo na minha vida espiritual. Você está sendo sujeita ao seu esposo? Ah, pastor, mas isso é antiquado. Não é, irmão, isso é Bíblia. Vós, maridos, vocês estão amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela? É isso. Não é, Irene? Não é isso, Cris? Não é isso, Algel? Daí, quando eu vou para a batalha, eu tenho autoridade. E por que eu tenho autoridade? Porque eu amo minha esposa. Porque eu amo minha esposa, porque eu amo meus filhos. Agora a gente acha que o sobrenatural é só quando cai fogo. Irmão, a gente vai ver a vida de Elias, lá caiu fogo do céu. Caiu, mas você vê todos os anos de ministério, não caiu fogo do céu todo dia. Correto ou não? Não é tudo. Sabe, irmãos, o milagre, o poder e tal é maravilha. Mas não é todo dia, irmãos. Não é todo dia. E eu tenho que estar preparado nas coisas simples, Fernando. Percebe? Versículo 15 do capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, parece que é de hoje, né? Os dias hoje não são maus? Sim ou não? Sim. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho em que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Irmãos, eu não posso ir para a batalha, irmãos, vazio do Espírito. Agora, tudo bem, irmãos, não é só o alcoolismo que combate aqui, tudo que vicia, faz sentido ou não? Tudo que tira o meu foco, tudo aquilo que eu faço, irmãos, eu tenho refletido esse último tempo e eu acho que a gente vai envelhecendo e os valores vão mudando, é verdade ou não? Sim. Irmãos, olha, eu acho muito gostoso o lanche, mas eu estou fazendo de tudo para tirar esse negócio da minha vida, irmãos. É difícil, porque faz 40 e poucos anos que eu como lanche. Só que eu decidi, irmãos, que eu quero chegar nos 80 com saúde. E daí a gente vai vendo uma palavra de um médico, de um nutricionista, e a gente mete o pau em quem fuma e quem bebe, porque eles estão ingerindo coisas que estão fazendo mal para o corpo, e eu meto bacon na minha... aqui, e até escorre, irmão, bacon é demais. Tomara que no céu tenha uma coisa gostosa com o bacon, mas que não engorde, não tem colesterol. Não seja de bichinho. Que não seja de bichinho, porque no céu não vai ter morte. Né? Agora, vocês estão comigo, irmãos? Amém. Ah, pastor, nada a ver isso, irmão. Você acha que nada a ver? Tudo bem. Agora, um soldado vai para a guerra com 3 vezes o seu peso? Como é que ele vai conseguir batalhar?
Como é que o atleta vai para uma competição se ele não estiver em forma? E eu não estou falando que eu sou exemplo, irmão. Eu estou falando que eu quero crescer, eu quero viver isso aqui. Eu quero ir para a batalha. E quando os demônios me olhar, eles dizem assim: eu sei quem é esse. Amém. Glória a Deus. Você já parou para pensar? Paulo era conhecido no céu e no inferno. Era conhecido por anjos e por demônios. Olha o que os demônios dizem: eu sei quem é Paulo. Ah, irmão, isso é demais. Isso é demais. Sabe, eu quero chegar num lugar e os demônios olhavam assim: eu sei quem é esse. Quero que a Natália entre no lugar. E ela não precisa ser espalhafatosa como eu. Ela pode ser quietinha como ela. Mas quando ela entrar, a luz de Cristo brilhe tanto que os demônios se suicidem. Amém. Porque entrou uma filha de Deus que fez tudo. Amém. Que fez tudo. E aí nós vamos vencer a batalha. Vamos encerrar com o texto de Jeremias, capítulo 29. Diz aí: meu Deus. Meu O Deus. louvor pode voltar aqui para a gente encerrar cantando. Irmãos, está aqui no meu espírito, eu sinto que está muito forte aqui. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar em pé, deixe sua Bíblia aberta. Jeremias 29. Irmãos, olha só, não quero assustar ninguém não, mas eu creio que está vindo um tempo aí que 29. terão culto sem hora para terminar, viu? Amém. O Senhor já nos falou isso. Então, se um dia um culto começar a passar do horário, se você tiver que ir embora por alguma coisa, vai em paz, mas não murmure. Vai na paz do Senhor. Mas eu acho que vai ter dia que a chapação vai até de madrugada. Eu tenho sentido isso queimando aqui, vai. Só vai preparando o seu espírito, irmãos. Vai preparando o seu espírito. Agora, nessa conclusão, olha só, Emília, olha só, Xaxá. Jô sabe disso. Xaxá sabe disso. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, Juliano? É que eles acham que movimentos espirituais só são coisas que não podem ser explicadas naturalmente, Fernando. Então, vamos fazer um louvor sobrenatural. Daí, se ninguém virar cambalhota, se ninguém bater a cabeça na parede, entendeu não? Ah, eu quero ser cheio do Espírito. Quer ser cheio do Espírito? Ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia. Quer ser cheio do Espírito? Honre as autoridades. É isso que o texto está dizendo. Faz isso, que vai chegar no momento que Deus vai te equipar. Você vai chegar no lugar e vai te dar armas e você vai derrotar tudo. Mas não adianta, irmãos, eu ir para a guerra despreparado, sem entendimento, displicente. Não vai adiantar. Ah, mas Deus está comigo. Eu creio que Deus está comigo. Deus te ama e você vai morrer e vai ficar triste. E quando você chegar no céu lá, Deus, o Senhor não me ajudou. Meu filho, eu já te orientei, estava lá na Bíblia, eu falei. Estão entendendo ou não? Amém. Então eu preciso entender. Agora, se eu não acho que coisas simples são espirituais, eu preciso rever. É essa a questão, Rafael. Se eu não acho que lavar uma louça é espiritual, pergunta para sua esposa se é ou não é. Ela vai falar em línguas. Está entendendo ou não? Amém. Não é? Agora, olha o que diz Jeremias capítulo 29. Olha que lindo, pastor João, olha que lindo. Jeremias capítulo 29, versículo 4. Diego, olha que demais. Mari, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem está falando? Deus, através do profeta, não é, Jô? Não é isso, Gabriel? Não é isso, Tamires? É Deus falando aqui, irmã Cláudia, lindo. E imagina Deus, imagina agora, eu olho para você, Daiane, e digo assim: Daiane, assim diz o Senhor para a tua vida. Não dá até um arrepio assim? Não dá? Fala, Deus, fala, Senhor, o que você fala, Jesus, fala. O que o Senhor quer falar comigo agora? Fala. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam,
busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ah, Deus, é isso? Ah, Deus, mas não estou achando o Senhor muito espiritual hoje, não. Eu não vi nenhum demônio nesse texto, não vi nenhum anjo nesse texto, não caiu um raio do céu. Deus disse: Natália, eu quero te usar disso, Senhor. Viva a tua vida honrando os teus pais, construa uma família que me honra, faz as coisas que eu estou te mandando, trabalha para essa cidade, para a gente mudar a história dessa cidade. Aleluia. Faz isso daí, porque quando você tiver que batalhar as batalhas espirituais, você já fez tudo. Você cumpriu o propósito, você vai caminhando, e nesse caminho você vai cumprindo os princípios de Deus, Algeu. Corta o cabelo lá das pessoas que vão na sua barbearia com dignidade. Fala do amor de Jesus, ame as pessoas. E quando você for ministrar louvor e você cantar Pai, Abba, Pai, os céus vão se abrir. Aleluia. Está entendendo ou não? Está entendendo? Porque você entendeu. Sabe que, o que eu faço? Pega o papel que caiu no chão. Começa do básico. Quando alguém estiver na calçada pedindo uma esmola, não desvia não, põe a mão no bolso e abençoa. Quando alguém pedir ajuda, dá. Ajuda quem precisa atravessar a rua, e você vai ver o Espírito Santo rompendo a sua vida. Aleluia. Gasta tempo com seus filhos, senta no chão e brinca com eles, suja de areia, rola no chão, e eu vou te dizer, o Espírito vai te encher, porque está cumprindo a palavra do Senhor. Aleluia. Talvez venham anjos ali, eles brinquem com você na areia, e você não vai ver, mas eles estão brincando. Que heresia é essa, pastor? É minha heresia. Às vezes eu gosto de dançar, né? Tá falando esses dias, né? E de vez em quando eu falo: Espírito Santo, vamos dançar aqui. E a gente faz isso em casa, e o Espírito Santo dança. Comigo sim, se é com você não sei. De coisa simples. Estão comigo ou não? Amém. Finalmente, vistam-se de toda a armadura. Depois de terem feito tudo, vistam de toda a armadura. Mas não adianta eu colocar armadura e não saber me portar com ela. Não adianta eu colocar uma armadura e não saber como guerrear. Mas quando chegar lá, eu vou lembrar de guerrear, e você vai saber. E me veio à mente aqui, cara, ele tem que orar, amor, por favor. Me veio aqui na mente uma música que eu gostava muito, que a gente cantava ainda lá na Metodista. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, que Deus vai me coroar. Eu creio nisso, você crê nisso? Amém. Pegue as suas mãos e comece a agradecer a Deus pela vitória. Comece a agradecer a Deus pela vitória. Santidade em mim, eu preciso ter a tua santidade em mim. Se eu quero te ver, será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, poderei te ver sem a tua santidade. Poderei te ver, não poderei te ver.
nossa casa, ó Deus, e sei que em todas que têm professado o Teu nome, não tem faltado a Tua direção e a Tua palavra. Muito obrigada. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, ó Pai. Perdão, ó Deus, se existem áreas, ó Deus, em que ainda não fizemos tudo. Se existem, ó Deus, coisas que precisamos consertar, coisas que precisamos rever, ó Deus, pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que venhamos perceber isso em nossas vidas. Espírito Santo, para que venhamos fazer tudo aquilo que a Tua palavra diz, e aí sim, ó Deus, com a Tua armadura, ó Pai, poder entrar nessa batalha, certos da vitória, porque, ó Deus bendito, não entraremos sozinhos, mas com o Senhor, e não estaremos, ó Deus bendito, desprotegidos, mas totalmente protegidos por aquilo que o Senhor já nos deu, por aquilo que o Senhor nos colocou. Espírito Santo, que a Tua palavra venha ser entendida na mente de cada um dos Teus filhos, e que, ó Deus bendito, de modo muito especial, venha ser entendido na vida deles, aquilo, ó Deus bendito, que precisa ser feito, que o Senhor possa dirigir os Teus filhos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos sim ser empregados que respeitem, ó Deus, os nossos superiores. Nós queremos ser esposas que se sujeitam aos maridos. Nós queremos ser maridos, ó Deus bendito, que amem as suas esposas. Nós queremos ser filhos que obedecem e honram os pais. Nós queremos ser pais, ó Deus, que cuidam dos filhos e não causam, ó Deus bendito, irritação. Ó Deus bendito, nós queremos, ó Deus bendito, ser filhos cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha produzir isso em nós. Queremos declarar que estamos totalmente abertos para que o Senhor faça isso em nós, mas que em nome de Jesus não falte, ó Deus, a Tua orientação. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender, ó Deus, e a fazer, e a nos enxergar. Espírito Santo, muitas vezes fazemos coisas, ó Deus, porque não percebemos que, ó Deus bendito, estamos pecando, porque não percebemos, ó Deus bendito, que estamos em embaraço, porque, ó Deus bendito, achamos que estamos fazendo certo, ó Deus, mas queremos ser orientados pelo Senhor. Traz revelação na vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, aquilo que precisa, ó Deus, ser alinhado com o Senhor, alinhado com a Tua palavra. E, ó Deus bendito, sabemos que buscando ao Senhor, ó Deus, o Teu Espírito Santo vai produzir essa transformação em nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda e abre os nossos olhos para as oportunidades que vamos ter, ó Deus, não só de falar do Teu nome, mas de cumprir a Tua vontade na nossa casa, na igreja, ó Deus, na nossa vizinhança, em nome de Jesus, na nossa cidade, como a Tua palavra diz. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre.